Bom, olá pessoal, né? Vamos iniciar a live, esperando o pessoal entrar aos pouquinhos, né? Bom, olá, seja bem-vinda, vamos começar aí nossa aula, né, de hoje. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, eu entrei um pouquinho mais cedo para dar tempo do pessoal entrar, certo? Como é que você está, Jennifer? Tranquilo? Bom, hoje a gente vai começar então a nossa primeira aula, certo? Das 7, hoje é a primeira, hoje é a aula inaugural. Fico muito feliz aí que vocês estejam entrando, né? Fico muito feliz em poder compartilhar o meu conhecimento com vocês, o pouco que eu sei, né? Eu sou apaixonado por essa área de fitoterapia, eu estudo ela já tem um bom tempo, né? Hoje é minha profissão, hoje eu trabalho com isso, né? Hoje eu auxilio aí vários pacientes, passo para eles fitoterapias, passo para eles parte alimentar, converso com eles sobre saúde. Hoje não existe nada mais importante na minha vida do que manter a saúde, né? Eu acho que todo mundo se prezasse por um equilíbrio aí, dentro da área da saúde, isso aí já seria fantástico, já resolveria 90% dos problemas das pessoas. Então, hoje eu vou estar falando para vocês sobre uma erva fantástica, né? Uma erva que eu adoro, que todo mundo tem em casa normalmente, né? É muito comum você encontrar ela nos jardins. É uma erva que acompanha aí a humanidade há mais de 1000 anos, né? Eu até falo com muitos meus alunos, né? Eu brinco com eles, eu digo o seguinte: se uma erva ou se uma prática, né? No caso que eu estou falando, se uma erva ela acompanha a humanidade há tanto tempo, né? Há mais de 2000 anos, será mesmo que ela não faz efeito? Será mesmo que ela não tem efeito? Essa é uma questão, né? Eu sempre pergunto isso para muitos profissionais da área que descredibilizam a fitoterapia. Eu falo, se tem até hoje gente utilizando, provavelmente efeito faz, né? Então a gente tem ervas milenares, a gente tem ervas que são utilizadas desde a China antiga, ervas que são utilizadas desde do Antigo Egito, ervas utilizadas pelos romanos, pelos gregos, né? A gente tem que lembrar que a medicina, ela nasceu, né? A origem dela foi através de parte alimentar e parte também associada à fitoterapia, a utilização de ervas medicinais para reequilibrar a homeostase do corpo, né? Homeostase é um equilíbrio dentro do organismo, né? Um equilíbrio celular, um equilíbrio, enfim. E hoje eu venho aqui falar sobre essa erva fantástica, né, que eu acho que todo mundo devia ter em casa, todo mundo devia ter ela no quintal. É uma erva extremamente versátil, maravilhosa, é uma erva muito bonita também, né? Vocês conhecem ela há muito tempo, vocês já utilizaram ela provavelmente, muita gente utilizou ela aí para o cabelo, muita gente utilizou ela para a pele, né? Mas eu vou falar sobre outras aplicações interessantes e importantes sobre essa erva, né? Inclusive, até alguns relatos, né? Alguns relatos de pacientes meus que utilizaram elas, né? Para tratamento de úlceras gástricas com um efeito fantástico, né? Não só auxiliando na úlcera, mas auxiliando numa série de coisas, auxiliando principalmente na questão intestinal, né? Porque é uma ervinha fantástica também para regular o intestino. E muitos dos meus alunos sabem, né? Como muitos dos meus alunos e muitos dos meus pacientes sabem, eu prezo muito por uma saúde intestinal, né? A pessoa, para mim, para ser saudável, ela tem que ter o intestino 100% ok, 100% bem, né? Funcionar de forma correta. E, né, vamos começar então o nosso curso. Fico muito feliz que vocês estejam aqui hoje, né? É um prazer enorme para mim poder estar dando essa aula. E, por favor, chama aí quem você acha que pode ter interesse nesse vídeo. Vamos disseminar o máximo possível o entendimento sobre as ervas medicinais. Vamos trazer para o maior número de pessoas possível essa matéria fantástica, que é a fitoterapia. Bom, tá tendo muito corte no som, gente? Vocês estão me escutando direitinho? Tá cortando muito? Como é que tá? Né? Avisa aí,
me diz se está tudo ok, se é só com uma pessoa, se é com todo mundo, né? Bom, essa informação, as informações que eu vou dar hoje, elas são extremamente úteis e são todas baseadas em artigos científicos, tá? Eu não estou falando nada aqui, não estou inventando nada, tá? Já tem catálogo disso há muito tempo, né? Médicos extremamente renomados e antigos já estudavam essa planta, já falavam sobre ela, né? Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, mas Ibn Sina, que é o médico, um dos médicos, melhores médicos, né, antigos, principalmente na área dos árabes, que é o famoso Avicenna, já havia catalogado essa planta. Ele foi o primeiro, né, um dos primeiros a estar utilizando ela na medicina ocidental, né, com pensamento ocidental, cientificista. Para quem não conhece, ele era astrônomo, ele era tudo, físico, filósofo e médico, como vários médicos nessas épocas, né? Ótimo, que bom que tá ok, né? Porque eu não quero que vocês percam nada. Já pegou o caderninho aí para anotar tudo que eu vou falar hoje? Pega o caderninho, anota aí bonito, que esse vídeo que eu estou fazendo aqui só vai ficar no ar por 24 horas, certinho? Então, anota tudo. Gente, chega de mistério, vamos tentar expor logo que planta maravilhosa é essa. Uma planta que pode te auxiliar a regular o açúcar no sangue, uma planta que pode te auxiliar em problemas associados a câncer, né? Câncer de intestino, câncer de estômago. Cientificamente provado, tá? Já falei, nada do que eu estou falando aqui é asneira, nada do que eu estou falando aqui é inventado, tá? Porque eu não estou aqui para enganar ninguém e também não tenho medo de colocar minha cara e poder estar falando sobre isso, né? Eu já confio há muito tempo nas ervas, né? Essa planta, gente, é a aloe vera. A aloe vera é a famosa babosa, certo? Fantástica, erva sensacional. As pessoas subutilizam ela, acreditam que já sabem tudo sobre ela, que não tem mais nada para acrescentar. Gente, a aloe vera é uma planta fundamental para a saúde. Se eu puder te dar uma dica hoje, né, é que você tenha ela no seu arsenal em casa. Utilize ela frequentemente, constantemente, uma erva sensacional. E a gente vai conversar sobre ela, vai ser um bate-papo sobre essa plantinha, ok? Vamos lá. Ela auxilia, então, nos tratamentos de câncer de estômago, ela auxilia nos tratamentos de câncer de intestino, ela auxilia nos tratamentos de pele, na nutrição da pele, tratamentos de queimadura, melhora a cicatrização, melhora a nutrição do cabelo, né? É uma erva fantástica, né? Eu, particularmente, então, mais uma vez, aconselho vocês terem ela em casa, né? Plantem essa plantinha e sempre que puderem, sempre que der muda, dividam essa planta com outras pessoas, né? E aproveita e passa os conhecimentos que eu vou te dar aqui hoje, né? Bom, eu tenho quadros, né? Tenho pacientes que, inclusive, eu acho fantástico falar sobre, né? Um paciente que ele apresentava uma vez úlcera gástrica, né? E eu vou ensinar a receita, tá, gente? Não se preocupa, tudo que eu estou falando aqui vai vir com uma receitinha. No final eu vou dar uma receita para ensinar a tratar problemas de estômago e intestino com a babosa, tá bom? É muito simples, muito fácil, todo mundo pode fazer. Eu tinha um paciente que justamente ele tinha esse problema de úlceras gástricas, ele tinha gastrite, ele tinha refluxo, ele tinha dores absurdas no estômago que se resolveram em questão de 2 semanas de uso, tá? Eu associei inclusive ela com uma outra ervinha fantástica, né, que é a Ora Pronobis. Então foi a babosa e a Ora Pronobis, 2 ervas sensacionais para se utilizar em conjunto, tá? Então se você quer saber aí como melhorar ou como potencializar o efeito da babosa, você já pode saber. Acrescenta a Ora Pronobis na mistura que o efeito vai ser triplicado, tá bom? Bom, continuando. Esse paciente, ele veio, eu me lembro que ele teve uma complicação, porque ele já tinha passado por algumas cirurgias, né? Então não era um paciente de primeira vez, né? Ele já tinha vindo algumas vezes, já tinha aparecido algumas vezes, mas ele nunca deu muita credibilidade ao tratamento. Até que um belo momento eu falei para ele, olha, eu tive que levar para ele, né, o artigo científico, né? Porque tem gente que é assim, você tem que ir lá e mostrar, não, tá aqui, ó, leia. E ele pegou aquele artigo, leu e se convenceu, falou, beleza, Klaus, eu vou tentar o que você está me falando, né? Eu vou tentar fazer isso. Em questão de 2 semanas de uso com a receita que a gente elaborou, né? Inclusive foi até uma receita meio alquímica, depois eu explico melhor para vocês o porquê. Cara,
foi impressionante a resposta que ele teve em tão pouco tempo de uso. Eu, vou ser muito sincero, que nem eu acreditava que a babosa podia dar esse efeito tão rápido, né? Cara, ele teve uma melhora, não só na questão estomacal, mas como na questão intestinal, né? Ele teve uma melhora em questão nutricional, né? Ele trouxe os exames de sangue depois de um tempo para a gente dar uma olhadinha. Foi impressionante a mudança que teve, né? Foi impressionante. É uma coisa ciência de outro mundo, né? Parece panaceia, né? Mas não é panaceia. É científico o negócio. Bom, a babosa, gente, ela é uma planta que caminha com a humanidade há muito tempo e ela já é utilizada desde a época desde o Egito Antigo, desde do Império Romano. Inclusive, o Império Romano utilizava ela para evitar a desidratação. Não sei se você sabe disso, mas a babosa ela tem uma mucilagem, não é assim? Aquela baba que ela tem, aquele centro gelatinoso dela, aquilo ali é riquíssimo, né, em glicosídeos, aquilo ali é uma mucila, né, é uma mucilagem fantástica, né, ela retém, para você ter noção, vários minerais, né, por isso que ela é excelente no tratamento aí de queimaduras, por isso que ela é excelente para reidratar o sistema. Então, se você quer ter ou aprimorar a hidratação, né? Se você percebe que os teus lábios ficam ressecados com facilidade, eu moro aqui em Brasília, né? Então o clima aqui acaba se tornando desértico em alguns momentos, né? Por exemplo, agora a nossa umidade no ar está baixa, né? A gente liga o umidificador, liga um monte de coisa para estar respirando melhor, porque senão resseca tudo. A babosa ela pode entrar como um hidratante excelente, fantástico. Basta você fazer sucos diários de babosa. Né? Então, o que você pode estar fazendo? Você pode estar pegando lá 3 dedos da tua babosa, né? Uma folha grande, o resto você pode ir guardando no congelador. E você fazendo ela diariamente, lembrando o seguinte, tá? Evita utilizar a aloína nesse quesito. Né? Quando você quer prezar pela hidratação, você não vai utilizar a aloína. O que é a aloína? A aloína é aquela substância amarela que sai da planta. Tá? A aloína não vai ser utilizada para a hidratação. Ela vai ser utilizada para outras coisas, a gente vai conversar mais adiante. Então, por ser uma mucilagem, por ela conseguir reter muitos líquidos e ela conseguir reter muitos minerais, ela tem um potencial de hidratação fantástico, tanto para a pele como para você, para o teu sangue, para as tuas células, gente. Então, sucos diários de babosa para evitar ressecamentos. Passa aonde quiser, a babosa não tem restrição de passar em pele, a não ser que a pessoa sinta desconforto ou alergias, tá? Aí é um caso à parte, mas normalmente ela pode ser utilizada até em crianças, para você passar e aplicar em peles para tratar assaduras, para tratar uma série de coisinhas, tá? Incluindo alguns problemas até mesmo vaginais, você pode aplicar diretamente, né, um pedaço de babosa, aplicar internamente. Né, que não tem problema, é impressionante, é uma plantinha muito boa, só evita a aloína, que a aloína pode sim gerar aí irritações, né? A aloína é aquela parte amarela. Bom, quando eu explico uma planta, né, eu gosto de explicar a ideia energética por detrás dela, né? Eu gosto de falar sobre o que a medicina chinesa tem para falar sobre essa planta, né? E é interessante, porque o que acontece? Para a medicina chinesa, existe um seguinte pensamento. Uma planta ela vai combater o meio, certo? O que é isso? Combater o meio quer dizer que ela o tempo todo está em guerra com o meio ambiente dela. Diferentemente de nós humanos, que quando entramos em contato com um clima hostil, né, a gente pode ir para uma caverna, a gente pode se abrigar, a gente pode vestir um casaco, né, se estiver fazendo frio. Uma planta ela não tem essa possibilidade. Então ela tem que se defender do meio, certo? E se a gente parar para pensar, o meio ambiente em que a babosa vive, né, o meio ambiente em que ela coexiste, vamos dizer assim, é o ambiente desértico, certo? Então é seco e quente. E a natureza energética da babosa é o oposto ao ambiente que ela vive. Então o que é isso? Né? Isso quer dizer que ela é uma planta fresca e fria. Né? Ela tem essas naturezas de umidade e frescor, o que torna ela sensacional para combater patologias do calor e do deserto. Né? Por isso que os romanos, ao caminhar, por isso que os romanos, ao fazer as grandes caminhadas que eles tinham, eles levavam consigo
pedaços de babosa. Né? É quase que um Gatorade natural, para você ter noção do negócio. Certo? Então, por ela ter essa característica então, úmida e fria, ela vai combater esse calor e secura. Por isso que quem mora em Brasília, por exemplo, vai se favorecer muito do uso da babosa. Ok? Lembrando só de tomar cuidado com o líquidozinho amarelo que sai dela, né? Que também tem aplicação, mas entra para uma outra conversa. Outra coisa fantástica, em questão de beleza, né? É uma planta também sensacional para lidar com beleza, porque ela hidrata a pele, né? Ela literalmente ela hidrata, tá? Ela não é que nem os cremes hidratantes. Creme hidratante, a maioria que você compra no mercado não hidrata a tua pele. Eu não sei se você sabia disso, né? Mas ela na verdade cria uma camada que impede o seu corpo de transpirar. Isso causa uma sensação de hidratação, mas não hidrata. Né? E a babosa tem um plus. Você pode passar na pele e você ainda pode consumir ela. Gente, isso tem que ser primordial em todo e qualquer produto de beleza, tá bom? Por quê? Porque a pele ela absorve substâncias. Tudo que você colocar na pele vai ser absorvido e vai ser utilizado pelo seu corpo, certinho? Então, se você tem uma planta que você pode botar na pele e pode comer, ela é extremamente segura para o uso tópico, sem problema nenhum, ok? Outro ponto a favor da babosa, essa toxicidade que a gente tem em produtos de hidratação do mercado, né, que muitos deles vêm com hormônios, né, hormônios sintéticos principalmente, derivados do petróleo, né, o que pode causar problemas associados a problemas menstruais, a problemas hormonais, a distúrbios emocionais gerais. O negócio é sinistro. Se você for estudar a indústria, na indústria dos produtos de beleza, você vai perceber que as substâncias químicas que são colocadas lá, eu não aconselharia ninguém colocar na boca, tá bom? Já a babosa você pode, fica à vontade, passa no cabelo, passa na pele, passa onde você quiser. Ela tem a capacidade de rejuvenescer os tecidos, tá? Ela hidrata e rejuvenesce, ela dá nutrientes, ela melhora o processo de cicatrização. Fizeram uma comparação há um tempo atrás entre a melhor pomada, tá, cicatrizante do mercado, que ela custa em torno de $60, e uma babosa. E a diferença de cicatrização de uma para outra é de um dia. Tá? Ou seja, um dia de diferença. Ou você que prefere pagar $60 e ter um dia a mais, ou você prefere plantar uma babosa, utilizar ela no teu ferimento, certo? E ter um efeito muito similar, muito mais barato. Né? Então, essa planta, gente, maravilhas, perfeita, excelente planta. Outra coisa, o uso para problemas intestinais. Né? Então, o que vai estar acontecendo? A babosa, essa mucilagem dela é muito parecida com o muco gástrico, certo? E muito parecida com o muco que reveste o intestino. Aí você me pergunta, tá, Klaus, então quer dizer que ela faz bem para isso, né? Não só isso, gente. Esse muco que ela gera é um prebiótico sensacional. Se você não sabe o que é um prebiótico é um alimento para bactérias, bactérias boas. A babosa é um baita de um alimento para bactérias boas, ok? E não para por aí, porque ao alimentar bactérias boas, você tem uma melhora sistêmica, você tem uma melhora geral. Né? Provavelmente você conhece aquela pessoa que tem deficiências de vitamina B, você conhece aquela pessoa que vive comendo, mas tem anemia. Né? Você conhece essa pessoa. Normalmente, essa pessoa sofre de disbioses. Né? Por exemplo, para o seu corpo poder absorver vitaminas do complexo B, ele depende diretamente dos bacilos no intestino. Tá? Quando você olha a composição química das vitaminas do complexo B, elas são todas diferentes entre si, mas todas elas recebem o prefixo B na frente. B1, B2, B3, exato. Né? Por que recebe o prefixo B? Porque depende do bacilo para ser absorvido. E como é que eu cultivo bacilos dentro do meu corpo? Eu preciso dar para eles alimento. Né? Eu preciso fazer com que eles queiram habitar o meu intestino. E a babosa entra como esse prebiótico. Ela entra fortalecendo a mucosa estomacal, fortalecendo a mucosa intestinal. Certo? Essa é uma das melhores funções que eu acho que ela tem.
Inclusive, por isso que ela auxilia tanto no tratamento para úlceras gástricas, gastrites e tudo mais. Essa plantinha, ela também vai ter um poder fantástico para tratar a hipercolesterolemia, colesterol alto. Né? Então, basicamente, o que ela vai fazer, né, dentro do sistema? Ao limpar essa parede intestinal, ao melhorar a questão das bactérias intestinais, você também vai melhorar as absorções dos alimentos. Você vai começar a selecionar melhor quais alimentos, quais nutrientes estão entrando dentro do teu organismo. Tá? E quem vai fazer essa separação de forma correta e adequada são tuas microvilosidades do intestino. Entendeu? Se você começa a consumir babosa, você cessa e para uma patologia chamada hiperpermeabilidade intestinal, que pode gerar problemas diversos, tá? Entre eles a maioria dos processos autoimunes, ok? Vou tentar explicar muito rápido aqui o que acontece com a patologia autoimune ou como é que ela vai se desenvolver, tá? Normalmente a gente consome alimentos altamente inflamatórios, né, que vão gerar o que a gente chama de permeabilidade intestinal, certo? O que é isso? O intestino incha, certo? As microvilosidades do intestino, elas são desse tamanho, elas aumentam de tamanho, você começa a absorver aquilo que você não devia estar absorvendo, incluindo, né, peptídeos. Né? Peptídeos são partes de proteína. O ideal é que seu intestino absorva aminoácidos, tá? Que são proteínas quebradas, digeridas, tá bom? Se você tem uma hiperpermeabilidade, você começa a absorver aí peptídeos, tá? Que são pedaços de proteínas. Se você, por algum acaso, absorve um peptídeo que é parecido com a formação proteica da tua tireoide, por exemplo, teu corpo não vai reconhecer aquela proteína lá no intestino, porque ele está acostumado a absorver aminoácido. E o que ele vai estar fazendo? Ele vai começar a atacar a tua tireoide. Né? Ele vai começar a atacar aquele peptídeo, ele vai criar um mecanismo chamado mimetismo, né? Que é basicamente pegar um cartaz de procura-se, fotografar a dita proteína, ou tipo pedaço de proteína, e dizer, ó, procura-se esse peptídeo. Aonde tiver peptídeo, ele vai, onde tiver essa cadeia de aminoácido, ele vai atacar. Se for parecido com a da tireoide, provavelmente você vai desenvolver tireoidite de Hashimoto. Se for parecido com a da tua pele, provavelmente você vai desenvolver psoríase. Se for parecido com o do próprio intestino, você pode vir a desenvolver Crohn. Tá? E a babosa, ela vai entrar para desinflamar o intestino e reparar essa hiperpermeabilidade. Tá? Então, olha só que legal. Você consome um negocinho lá lindo, maravilhoso, que é a babosa, que você pode ter em casa. Você pode cultivar até em vaso no teu apartamento, se você não tiver casa. Né? Só pedir aí para quem tem. Ela ela é da família das suculentas, né? Ela é quase que um cacto, pra você ter noção. E ela dá muito fácil. Muito fácil. Certo? Essa plantinha, ela, na medicina chinesa, ela é categorizada da seguinte forma. Ela é uma planta que promove líquidos orgânicos no corpo, melhora a produção de sangue no organismo, desintoxica o sangue, tá? Desintoxica o que eles chamam de calor tóxico, né? Ou seja, ficou muito tempo lá na praia, né? Tomou muito sol, ficou com insolação. Cara, faz aí uma vitamina, coloca pedaços de babosa lá dentro e aproveita para dar um plus, certo? Coloca e acrescenta água de coco, tá bom? Coloca água de coco, bate a sua babosa e toma. Que aí sim você vai ter efeitos, inclusive, antipiréticos, tá? Efeitozinhos aí para baixar a febre, por conta da quantidade de minerais que se tem, ok? A medicina chinesa também vai falar sobre o aspecto que ela vai... que ela tem a capacidade de promover movimentos peristálticos e acabar com o intestino preso. Então, quem sofre de intestino preso também vai se beneficiar muito da babosa. Porque ao lubrificar a parede intestinal, né, você melhora o trânsito do bolo fecal. Ok? Então, quem sofre de intestino preso já sabe aí mais uma dica. Ainda mais se associada com psyllium. Tá? Então, associa a babosa com psyllium. Né? São duas plantinhas fantásticas que vão ter aí mucilagem, né? Bastante mucilagem. Né? O psyllium, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma fibra hidrossolúvel. Tá? Uma fibra hidrossolúvel. Quando você coloca água nela, ela forma uma baba e um gel extremamente poderoso. Tá?
Então, somando o gel da babosa, que é a parte interna dela, com o Psyllium, você tem um poderoso laxante natural, tá? Não vai matar suas microbiotas, na verdade vai fomentar o crescimento delas, que a maioria dos purgantes que a gente tem no mercado hoje dizimam as bactérias intestinais, acabam com as bactérias intestinais, certo? Você pode utilizar a babosa até mesmo como lubrificante íntimo, se você quiser, né? Saiba bem disso. Lembrando, o gel da babosa, tá bom? Hoje você consegue comprar no mercado litro de gel de babosa se você quiser, para você não ter a desculpa que você não pode né, não pode botar na tua casa, não pode botar num vaso, não tem lugar no teu terreno. Então você compra lá o balde de gel de babosa que você vai encontrar em qualquer loja natural. O nome é Psyllium, tá? Psyllium é uma fibra tirada de uma planta parente da tanchagem. Tá? Ela é a casquinha da semente e ela é fantástica para controle de peso, para melhorar o colesterol, enfim, a gente vai falar sobre ela também, não se preocupa. Tá? A Psyllium é sensacional, gente. Psyllium ajuda e muito. Outra coisa, quer criar um gel ou uma pomada para tratamento de queimaduras? Anota o que eu vou te falar. O que você vai estar fazendo? Você vai pegar o gel da babosa, né? Pega esse gel maravilhoso dela, amassa, né? Tira amassa o máximo possível, transforma aquilo ali só em gel, só em pasta. Mistura um pouquinho de magnésio, de cloreto de magnésio PA, certo? Pouquinho, não precisa ser muito não, uma pitada. Mistura nesse gel de babosa e você pode aplicar isso em queimaduras de sol, queimaduras por fogo mesmo, né? Queimaduras até mesmo na boca, na língua, né? Foi comer coisa quente, a criança principalmente, quando bota a colher toda na boca. Cara, coloca, faz o uso, né? Passa para a criança que você vai ver que vai dar um alívio imediato. Né? O negócio alivia de forma imediata. Também pode tratar alguns eczemas, pode tratar também psoríase. Tá? A aplicação tópica local auxilia bastante aí em quadros onde você tem inflamação, onde você tem ferimento, onde você tem sangramentos. Tá? A babosa tem uma propriedade cicatrizante sensacional. Né? Então, tá aí uma dica para vocês estarem utilizando a babosa para tratamento de queimaduras. Né? Pode ser queimadura solar, pode ser queimadura no fogão, não tem problema, utiliza ela. Eu tenho até um amigo meu, um amigo próximo, né, que ele foi brincar com pólvora e acabou queimando a mão. Né? Então, a única coisa que ele fez foi tirar um gel da babosa, certo? Macerar ele todo e deixar a mão dele de molho no gel. Toda vez que ele lembrava e ardia um pouco, ele acrescentava e colocava o gel na mão. Hoje ele não tem cicatriz nenhuma na mão dele. Tá? Não parece que queimou e eu achei que ia ficar feio pra caramba. Ele acabou acrescentando a babosa e não ficou marca. Tá? É impressionante mesmo. Existe também a aplicação para o cabelo. Né? A aplicação para o cabelo, né? Essa aí muita gente às vezes faz errado porque fala que o cabelo fica mais ressecado. O segredo, tá? Para você utilizar a babosa no cabelo, anota aí, perfeito. Corta essa folha de babosa, né? Tira todos os espinhos dela, todos os espinhos das laterais dela, bota ela numa bacia com água e deixa ela de molho lá, de um dia para o outro, tá? De um dia para o outro. Depois você tira toda a casca, né? Toda a casca da folha, pega esse gel que ficou e aí sim você pode aplicar ele no cabelo. Porque se ele tiver aloína, que é aquela substância amarelada que tem na folha, né? Que é o princípio concentrado, é o óleo essencial da babosa, é a aloína, né? Basicamente, se você acrescentar com ela, você pode ressecar o teu cabelo. Né? E aí não vai ser legal. Você vai ter um efeito oposto e o contrário do que muita gente fala. Ele é benéfico, que ele é muito bom. A babosa é muito boa para cabelos, né? Para pele, se você quiser fazer máscaras faciais. Né? Anota aí a dica que eu vou dar para vocês também. Máscara facial, né? Para tratamento aí para rejuvenescimento facial. Né? Você vai comprar no mercado espirulina em pó,
certo? Compra espirulina em pó. Você encontra em qualquer loja aí de produto natural, você encontra espirulina. Se não tiver em pó, pode comprar em cápsula e abrir as cápsulas, que lá dentro vai ter o pó da espirulina. Você vai pegar a babosa, esse gel da babosa, coloca, né, no gel uma colher de espirulina, certinho. Coloca uma colher de café, aquela menorzinha, de carvão ativado, mistura bem no gel da babosa, certo? E aplica no rosto, faz uma camada grossa no rosto, certo? Você vai deixar ela até secar, ok? Depois que secou, você pode ir lá passar uma água no rosto, tira o excesso, tira tudo que tem ali, que ficou. Você vai ver como é que sua pele vai ficar, né? Sua pele vai ficar maravilhosa, e eu não duvido disso. Então anota essa dica aí, porque essa dica também é importante. Perfeito? Espirulina, carvão ativado e babosa, gel de babosa. Isso aí é um rejuvenescedor facial muito bom, né? Tem gente que às vezes utiliza cúrcuma, eu não aconselho a utilização de cúrcuma, tá? Você vai ficar com a cara amarela, né? Vai ficar meio esquisito, mas a cúrcuma também é um bom antioxidante, é melhor você ingerir ela do que passar na cara, ok? Ficou eu sei que você está assistindo, mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Outra coisa sensacional que a gente também tem que falar sobre a babosa, né, que é importante a gente estar falando, na verdade, é sobre o como ela vai estar tratando a parte estomacal. Como é que eu vou direcionar o princípio dela para o estômago, tá bom? E o porquê que isso é importante, né? Por que eu preciso entender a elaboração e a preparação? Porque dentro da alquimia chinesa, inclusive, né, da alquimia das ervas, né, do como preparar, se você não colocar ela, não fizer o ingrediente de forma correta, você vai ter o efeito oposto. Então, presta atenção no como eu vou explicar. Eu vou até explicar mais devagar para vocês, tá? Para vocês terem tempo de anotar tudo bonitinho. Para tratar problemas estomacais, principalmente associados à úlcera, tá? Úlcera gástrica, ok? Você vai pegar uma aloe vera que é um pouco diferente da aloe vera tradicional. O nome da aloe vera é aloe arborensis, perdão, quase que não sai. É uma babosa que ela nasce que nem um coqueirinho. Não sei se vocês já viram. Ela dá uma haste, né, e nasce que nem um coqueirinho. Então, você vai pegar 6 folhas dela, certo? 6 folhas dela. Vai tirar somente os espinhos, certo? Somente os espinhos. Vai acrescentar, vai pegar aí uns 500 ml de mel, ok? Coloca os 500 ml de mel, as 6 folhas de babosa inteiras, só tira os espinhos, tá? É inteira, é importante ser inteira. Acrescenta 2 punhados cheios de ora pro nobis, ok? A aloe vera, quase que não sai de novo. Aloe arborensis, perdão, que ela parece um coqueirinho, você encontra, aqui em Brasília é muito fácil de encontrar, você encontra em qualquer jardim, né? Tem uns gatos aqui, gente. Meus gatos estão brigando aqui. Eu estou dando atenção aqui para eles e para vocês. É por isso que eu estou meio disperso, né? Mas não se preocupa, eu vou falar direitinho para vocês aqui, né? Então, acrescenta as 6 folhas de aloe arborensis com 500 ml de mel, 2 punhados cheios de ora pro nobis, certinho. Bate isso no liquidificador. Ok? Bateu no liquidificador, acrescenta um copinho de dose, aquele de 50 ml de cachaça. Ou aguardente, tá? Ou vodka, que você tiver em casa. Isso, aloe arborensis. Despeja, porque isso aí vai ser o teu, vamos dizer, o que vai preservar a tua fórmula. Ok? Depois disso, você vai acrescentar, você vai colocar isso num pote de vidro, tá? E vai guardar na tua geladeira, certo? Vai esperar aí
24 horas antes de começar a utilizar. Muita gente vai falar bem assim, nossa, mas Klaus, aí vai ter aloína, aquela substância amarela que é tóxica e blá blá blá. Gente, vai ter aloína, e a aloína tem um papel fundamental para o tratamento do estômago e para o tratamento aí de problemas associados a gastrite, problemas associados a H. pylori, problemas associados à úlcera gástrica. Eu vou explicar o porquê, né? Então, preparou isso, fez essa mistura, você vai tomar uma colher 2 vezes ao dia, tá? Uma colher de sopa, uma pela manhã, certo? E uma à noite antes de dormir. Uma colher só, nada mais. Por quê? Porque a aloína é uma substância extremamente potente, poderosa. Ela não precisa de grandes quantidades para fazer efeito, tá? Pode ser álcool de cereal, não tem problema não. Enfim, essa aloína, ela vai ter um efeito que é o seguinte, ela é antibiótica, antibiogênica, tá? O que é uma planta, uma substância antibiogênica? Ela não permite com que as bactérias cresçam. Basicamente é isso que ela vai fazer. Então você pode estar acrescentando ela para tratamentos aí de H. pylori, para tratamentos associados a H. pylori principalmente, porque aí você vai matar essas bactérias ao longo do tempo, né? Por conta da aloína, em pouca quantidade, que você vai estar tomando uma colher 2 vezes ao dia, né? Estão me perguntando se ela não é tóxica, já expliquei, certo? Não é muito, é pouco, e é pouco que faz efeito, tá? Então tudo que depende entre veneno e remédio é a dosagem, certinho? São 50 ml de álcool de aguardente, ok? Gente, tem um poder fantástico, tá? É impressionante. Eu duvidava desse poder dela. Eu não acreditava nisso. Não achava que era possível uma erva dar um efeito tão rápido, certo? Não se preocupe, essa live vai ficar disponível 24 horas, tá bom? Depois a gente vai tirar ela do ar. Outra coisa que é importante também a gente falar. A aloína, ela vai ser extremo cicatrizante. Ela tem um efeito concentrado da babosa. Então, além do gel da babosa, você está ingerindo a aloína. Como ela tem esse efeito de babosa concentrado, ela vai ter o efeito triplicado, né? Eu não acreditava nisso, até eu ver o resultado nos pacientes, né? Eu passei para um paciente, inclusive eu me lembro que eu mandei ele fazer até na lua cheia, né? Para princípio ativo, a seiva e todo o princípio ativo da aloe vera está nas folhas, né? Que é o melhor momento para você colher a aloe vera é na lua cheia, tá? Anota isso aí também, ok? Então, foi muito rápido o efeito, foi sensacional. Eu tive também alguns outros pacientes que relataram extrema melhora com o uso dessa receitinha, né, que é uma receita fácil de fazer. Você pode armazenar ela na geladeira por até 1 mês, sem problema nenhum, né, ou mais. O que vai depender é somente se tem oxidação ou não. Se apresentar oxidação, tá, no suco, você joga ele fora e prepara ele de novo. Certo? Então, entenderam? Anotaram direitinho aí a nossa receita, né? Então, essa receita é para gastrite, principalmente ocasionada por H. pylori, tá? E também vai tratar úlcera gástrica, também vai tratar problemas aí associados com, enfim, esofagites, refluxo, por aí vai, né? Inclusive, tem relatos na literatura de melhora até de pacientes com câncer de esôfago e câncer de estômago, tá? Então a gente tem relatos aí de melhora, sim, desses pacientes, porque a aloína tem uma capacidade anticancerígena bem interessante, mas não utilize ela em excesso, tá? Utilize ela com respeito, como toda planta deve ser respeitada. Bom, basicamente, esse é o ensino em cima da aloe vera que eu tenho para dar para vocês. A gente também tem como regular o açúcar no sangue, como perguntaram ali em cima? Tem. Você vai regular o açúcar no sangue com o gel da babosa, certo? Mais o psyllium. O psyllium mais o gel da babosa são 2 ferramentas extremamente importantes para combater a hiperglicemia, tá? Para combater aí estágios de diabetes e auxiliar pacientes diabéticos. Outra coisa importante,
né? Se você quiser tratar feridas ulcerativas de pacientes diabéticos, você também pode estar fazendo o uso da babosa, certo? O que eu aconselho nesses casos? Né? Eu aconselho você a estar aplicando primeiro no local uma gaze com a casca da mandioca macerada. Você pega a casca da mandioca, esmaga ela, esmaga bastante, num pilão de preferência, coloca em cima do machucado, né? Aplica uma gaze e espera em torno de uns 30 a 40 minutos, certo? Depois disso você retira a casca da mandioca e acrescenta a babosa, certo? Com a aloína, né? Com a parte amarela da casca. Você vai colocar isso no ferimento e você vai perceber que provavelmente a ferida vai se recuperar muito mais rápido, né? Aquelas feridas que às vezes que o paciente tem durante anos, você vê ela desaparecer em algumas semanas, em alguns meses, né? No máximo um mês, é impressionante, né? Então, fica aí então outra dica para vocês sobre o uso da babosa, né? Quem tiver frieiras também nos pés pode estar aplicando a babosa com a aloína, ok? Também é fantástico, também é muito bom, também vai te ajudar bastante. Além disso, você pode misturar ela com um pouco de vinagre, né? Vai estar também ajudando bastante nas frieiras. Gente, a babosa, ela é maravilhosa, né? Vocês estão percebendo que ela é sensacional. E existem várias formas da gente estar aplicando e utilizando essa babosa, né? No nosso dia a dia ou para auxiliar até mesmo pessoas próximas a vocês, né? Parentes, filhos, genros, enfim, o que for, que podem estar passando por problemas, às vezes sérios, estão tomando medicamentos e às vezes o medicamento não tem tanto efeito assim. Não sou a favor de retirar medicamento nesse primeiro momento, né? Mas eu sou a favor de uma medicina integrativa, certo? De você utilizar tanto o fitoterápico como o alopático, certinho? Então, utilizar sempre os dois, né? Não adianta nada eu tomar o omeprazol para o resto da minha vida se eu não tratar o que está causando o problema, né? Eu sou muito a favor da medicina que vai atuar na raiz do problema e não no sintoma. Porque para mim, né, pressão alta, excesso de açúcar no sangue, enfim, psoríase, lúpus, tireoidite de Hashimoto, Crohn, todas essas patologias para mim, elas são sintomas, elas são manifestações, elas não são próprias em si patologias, né? A gente precisa tratar a raiz do problema e a verdadeira origem da doença para a gente conseguir a real cura, né? Então eu sou contra a ideia de só retirar sintomas. Os sintomas precisam ser retirados porque eles incomodam e eles atrapalham a nossa qualidade de vida. Mas a gente também precisa tratar o problema. É uma coisa que a medicina chinesa fala há mais de 5.000 anos, né? E se uma medicina tem mais de 5.000 anos no mercado, gente, é porque ela funciona. Eu sinto muito, mas ela funciona, né? Enquanto a nossa medicina aí tem muito menos tempo, né? Ela ainda está com fraldas, vamos dizer assim, comparados a essas medicinas antigas, né? O cara teve 5.000 anos para testar um monte de erva. Eu tenho um catálogo aqui, por exemplo, né? Um catálogo de 750 ervas diferentes e suas aplicações, né? Então para pensar, é um mundaréu de plantas. Às vezes uma planta X não teve efeito com você, mas isso não quer dizer que planta não funciona. Isso quer dizer que para você aquela planta não era adequada. Ok? Por exemplo, né, muita gente fala, né, de pesquisas e pesquisas na internet. Você vê lá, hortelã é boa para dor de cabeça, não é assim? É normalmente o que acontece. Você vê uma função, fala, hortelã então é boa para dor de cabeça. Pois eu vou te contar que ela é boa para dor de cabeça, dois tipos de dor de cabeça só. Não é todo tipo de dor de cabeça. Então, a hortelã vai ser boa para tratar dor de cabeça temporal e dor de cabeça frontal, né? Então, essas duas dores de cabeça, nessa região aqui, ó, temporal e frontal. Se for dor de cabeça no topo da cabeça, ela não vai funcionar. Se for dor de cabeça na cabeça toda, ela não vai funcionar. Se for dor de cabeça na nuca, ela também não vai funcionar, certo? A hortelã ela vai atuar nas dores de cabeça temporal e frontal. Então, olha só. Imagina lá, aí você vai lá, toma a hortelã e não resolve tua dor de cabeça. A hortelã não serve, a hortelã não presta. Não é assim que funciona, né? Para você ela pode não ter funcionado, para você talvez uma camomila funcione muito melhor, né? Ou sei lá, um dente de leão funcione muito melhor, certinho? Então pensa bem, estuda,
né? Eu acho extremamente importante essa parte do estudo. A gente vai, eu vou te passar receitas e mais receitas durante esses 7 dias, certo? Eu quero que você fique comigo, eu quero que a gente cresça junto, eu quero te passar todas as informações que eu puder, porque eu cheguei até uma parte do caminho e você pode ultrapassar ele e ir muito mais além, se você quiser, certo? Essa semana aqui para mim é maravilhosa, eu estou adorando fazer essa semana com vocês. Eu vou fazer um convite também para amanhã. Amanhã a gente vai estar falando sobre uma outra erva sensacional também, tá? Uma erva subutilizada também, tá? Uma erva que todo mundo tem no jardim de casa e todo mundo acha que é mato e quer jogar fora, quer se livrar dela, né? Essa erva sensacional que também acompanha a nossa humanidade, já tem mais de 1000 anos, já é catalogada há muito tempo, certo? Já há muito tempo já é utilizada. Já na China o nome dela é erva de pescador, né? Ou a erva do pescador, certinho? E se prepara porque já na semana que vem provavelmente a gente já começa uma outra formatação de curso, certo? Que eu quero estar justamente convidando vocês, né, para esse curso específico também. E não perca a live de amanhã, tá, gente? A live de amanhã a gente vai continuar falando sobre ervas medicinais de hoje até sábado, né? Sábado é o último dia, ok? Qualquer dúvida, qualquer, né, necessidade aí, a gente está aqui, a gente pode estar respondendo. Obviamente que se tiver muita demanda eu não vou conseguir responder todo mundo, né? Mas espero que vocês tenham gostado muito, certo? Porque eu adorei estar aqui com vocês, né? Eu adorei poder estar passando esse conhecimento. E eu quero muito que vocês estejam me acompanhando. Eu fico muito feliz em poder ajudar vocês. Vai ser amanhã às 19 horas também, tá, gente? Certo? Muito obrigado por essa noite maravilhosa que vocês passaram aqui comigo. Muito obrigado por me dar um sorriso no rosto, né, de eu poder estar passando conhecimento para quem realmente quer esse conhecimento, né? Se você está aqui agora é porque realmente eu não estou falando asneira, né? Se você me acompanhou até esse determinado momento, né? Muito obrigado. Uma excelente noite para todo mundo, uma ótima semana, uma semana maravilhosa e iluminada para todos. Um beijo do Mago para vocês e até amanhã.